Olá, amigos e amigas, começando mais um vídeo. Bom, como está no título, né? Esse vídeo eu gostaria de tratar sobre duas coisas que eu acho importante, né? Uma é a questão do autoconhecimento, de você entender quais são os seus maiores defeitos, as suas limitações, e o outro é em relação a não ser tão duro com você mesmo. Entendeu? Então, eu vou começar por esse segundo tópico, porque é uma coisa que eu vejo que acontece comigo, e acho que eu tenho feito algumas mudanças e que tem me ajudado bastante. E eu imagino que isso possa ajudar vocês também. O que acontece? Eu, observando, né, o meu dia a dia, eu vejo que quanto mais passa o tempo, a gente vai criando mecanismos, né, de defesa, enfim, e um deles que eu venho usando é o seguinte, quer dizer, é muito comum quando a gente tem um dia bom de ganho, que você ganhou um bom dinheiro, ou mesmo você passe dias não ganhando tanto, mas você tem essa consistência de passar 4, 5, 6, 7 dias, enfim, 10 dias sem ter loss, o que acaba acontecendo é que, o que acontecia muito comigo é que nos dias que eu ganho, a gente tende, né, por estar feliz, às vezes eufórico, a querer comemorar, né? Você vai se olhar e falar, putz, eu sou um ótimo trader, eu sou um trader diferenciado, enfim. E quando dá errado, a gente se maltrata, né? E eu posso dizer isso de carteirinha, porque eu acho que dificilmente vai ter alguém que se maltrate tanto quanto eu mesmo. Então, eu sou muito duro comigo mesmo. Então, aquela coisa, se eu ganho um bom dinheiro, eu vou reclamar porque eu deveria estar com mais lotes, né? Com lote mais pesado. Se eu tomo um loss, eu vou dizer que eu sou um burro. E assim vai. Mas o que acontece é o seguinte, assim, nos dias que eu tinha bons resultados, eram dias de, vamos dizer, de comemoração, né? Então, você vai bem, então você se dá um presente. Então, às vezes, você passa uma semana muito boa, e aí você se dá um presente, fala, olha, eu vou num restaurante, eu vou fazer uma massagem, eu vou no cinema, eu vou fazer alguma coisa porque eu mereço, porque papapá. E em compensação, quando você tem um dia muito ruim, você se maltrata, você é um burro, isso aí nunca vai dar certo, por que você fez isso, por que você não fez assado? E eu tenho, ultimamente, considerado os dias de ganho como os dias de loss, principalmente agora que eu comecei a operar de outra forma, quer dizer, que eu passei a ter loss, né? É engraçado, porque antes eu fui estudar para passar a ter loss, né? É muito engraçado isso, mas enfim. Então, assim, a partir do momento que você passa a ter dias ruins, a primeira coisa que eu fazia era me machucar, né? Vamos dizer assim. E hoje em dia eu penso diferente. Eu acho que o dia que a gente tem o loss, esse sim é um dia que você merece ganhar um presente, né? Então, não necessariamente precisa ser financeiro, mas você ir descansar, você ler um livro, você se distrair, você ficar mais tempo com a sua mulher, ou com sua namorada, ou com seus filhos, porque os dias que a gente tem loss, esses sim precisam ser premiados, vamos dizer assim, porque é quando a gente realmente precisa, né, dessa compensação, né? Os dias que você tem loss são justamente os dias que você vai mais desgastar, né? O emocional, a cabeça. Às vezes você vai ter uma operação logo no começo do dia, que você vai ter um loss, aí você vai tentar recuperar, você vai tomar outra, aí você vai tentar recuperar, você toma um terceiro loss. Você imagina o desgaste que você teve naquele dia comparado com o dia anterior que você bobear fez 4, 5 operações e as 5 operações foram tranquilas, sem nenhum estresse, dinheiro no bolso.
e é um contrassenso, quer dizer, porque na verdade o dia que você realmente se desgastou foi no dia do loss. Então, esse é um conselho que eu dou para vocês, eu tenho feito isso. É difícil você conseguir desligar do que aconteceu e falar, porra, eu mereço hoje sim descansar e estar preparado para o dia seguinte, ou até mesmo não operar no dia seguinte, né? Às vezes até passar uma semana sem operar. De repente, seja porque você ficou muito assustado com o loss, seja porque o desgaste foi muito grande. Então, você tem um dia de loss muito grande, né, de vários loss, ou um loss só, mas foi aquele loss que você perdeu a semana inteira de trabalho, um mês inteiro de trabalho, você precisa se recuperar para encarar outras operações, né? E a outra coisa que eu gostaria de falar, que são assim, agora falando sobre outra questão, né? Eu acho que é importante demais a gente tentar ter um autoconhecimento. Como é que é a nossa vida fora do trade, né? Quais são os impactos da nossa personalidade nas nossas operações? Porque vai ser a mesma pessoa, né? Então, assim, a primeira coisa, né? Cada dia que passa, eu tenho mais convicção de que se eu tivesse que escolher entre uma boa estratégia e um bom psicológico, eu optaria pelo bom psicológico. O cara que tem um bom psicológico, ele tem grandes chances de ir para frente. Um cara que não tem um bom psicológico, ele pode ter a melhor estratégia do mundo, mas ele mesmo vai se sabotar. Então ele vai sair muito cedo quando estiver no ganho, ele não vai querer sair quando estiver perdendo, enfim, não vai. O ideal realmente é você conseguir combinar as duas coisas, né? Você ter uma boa estratégia e um bom psicológico. Mas de nada vai adiantar uma boa estratégia se você não estiver bem, né? E dias sucessivos de loss é a pior coisa que pode acontecer, porque você entra naquele espiral e aí começa a fazer uma lambança atrás da outra, né? Então, assim, voltando, né? Então, o reflexo da sua personalidade no seu trade. Eu acho que é importante você fazer um autoconhecimento e perceber quais são as suas características e o que pode estar ajudando e o que está atrapalhando nas suas operações. Então, eu fiz uma listinha de algumas coisas que eu acho que é interessante que eu vejo, né, alguns dos meus defeitos, alguns defeitos talvez que eu não tenha, mas que eu imagino que as pessoas tenham. Então, vamos lá, né? Então, uma das principais aí, né, a ganância, né? Então, a ganância faz você, às vezes, querer esticar um gain mais do que era para ser esticado, porque você está querendo ganhar mais. Às vezes você já ganhou, fez 3 operações, ganhou, sei lá, 2 mil, 3 mil no dia e por alguma razão você já está cansado e você começa a entrar em trade que não faz sentido, mas você quer ganhar mais dinheiro, então aí você acaba devolvendo. Então, e o tamanho do lote, né? Então, a ganância é bom que você tenha, mas como tudo na vida, em excesso é ruim. Então, você operar um lote maior do que você está preparado para suportar um loss, né? Então, a primeira coisa que tem que fazer é a gente sempre pensa quanto a gente vai ganhar, né? Então, a gente tem que pensar sempre quanto vai perder. E quanto maior a mão, maior o loss e assim vai. Então, se você, por exemplo, vem tendo um ganho, sei lá, de R$ 500 por dia, você tem que ponderar, porque vamos colocar que você não possa perder mais do que, sei lá, 2 dias de trabalho. Então, você fala, olha, eu não vou continuar mais do que perdendo R$ 1.000, quer dizer, porque quanto maior vai ser o loss, mais tempo vai ser necessário para você recuperar a sua situação, né? Por outro lado, o medo em excesso é talvez um vilão tão cruel quanto a própria ganância. Então, quando você vende um ciclo de loss, você costuma a ir para o mercado já com a cabeça de que você vai perder dinheiro.
Então aí você deixa de entrar em oportunidades que seriam boas e acaba entrando nas erradas. Como você não quer perder, você aumenta, como é que fala? Você transforma um loss, você está perdendo R$ 300, que você não quer perder os R$ 300, num loss de 3.000. Então, o medo é um fator muito importante. Então, quando você vem com um ciclo de loss, a sua maior preocupação quando você vai operar é não perder dinheiro. Então, quando você entra numas de você, primeiro, você entra para operar com a cabeça ruim de vários dias de loss, e você já entra sem nenhuma motivação para operar, isso já é péssimo por si só. E então você ter uma situação onde você tem um medo exagerado, não vai funcionar. Então, todo mundo que está operando sabe que pode perder, né? E não adianta você querer operar e não admitir perder nada, entendeu? Então, às vezes, quando você entra nessa de não permitir perder nada, você vai perder um monte de uma vez só, entendeu? Ou vai fazer 3, 4, 5 operações, porque você vai querer botar um stop loss muito curto, e aí você vai se irritar, porque toda hora vai ficar cortando seu stop, e aí você vai aumentando a mão, e aí começa uma sucessão de besteiras, né? Uma outra coisa que eu acho interessante é você sempre tentar, voltando à questão do tamanho do lote, né? Você tentar colocar um stop loss racional, né? Isso eu estou falando não da minha estratégia tradicional, porque eu não estopava, não stop, enfim, mas de uma estratégia mais comum, né? Então se você, quanto maior o stop loss que você colocar, menor a chance de você ser estopado, né? Então vamos colocar um caso hipotético. Se você colocar sempre o stop loss de 50 pontos, você tem uma chance muito maior de ser estopado do que um stop loss de 500 pontos. Então, o que vai fazer a grande diferença? É o tamanho do lote. Então você fala, pô, eu vou operar com 100 contratos porque 50 pontos dá, sei lá, R$ 1.000. Então, isso eu posso aguentar. Quer dizer, ou não posso aguentar. Então, se você não pode aguentar, você vai ficar estopando, estopando, estopando. Então, o tamanho do lote está muito relacionado a isso. Então, quando você opera olhando apenas o financeiro, que é uma coisa que eu já falei em outros vídeos, a coisa também não funciona, porque você tem que olhar em pontos. Quer dizer, se você está vindo operando e você vem conseguindo ganhar, vamos dizer, se você está operando no índice, sei lá, 200 pontos por dia, e cria um mecanismo de que isso, bem ou mal, acaba sendo quase que isso todo dia, para você mudar de 5 contratos para 10, para 20, 50, 200 contratos, não vai ter muita diferença, porque o trade é o mesmo. Agora, quando você tem uma situação que você ganha poucos pontos, mas estando muito mais pesado do seu normal, você vai ganhar dinheiro do mesmo jeito. Só que você ganhando 30, 40, 60 pontos com uma mão cheia, significa o quê? Quando você for tomar um loss, você vai perder tudo de novo. Entendeu? Então, tenta olhar sempre a quantidade de pontos. Então, se você, por dia, você acaba fazendo, sei lá, 3 operações por dia e tem conseguido ganhar 80 pontos em cada uma, você não pode deixar um stop loss de 500 pontos. Por quê? Porque se tudo correr bem, você vai demorar 10 operações para conseguir recuperar esse, entendeu? Então, se você não está conseguindo ou acertar o trade, ou se manter calmo quando estiver no ganho, o ideal é você ter um stop mais curto, porque você não adianta você ter um stop que você não vai conseguir recuperar, né? Vai ficar um stop muito pesado para você. Então isso é uma coisa que eu achei importante. O excesso de confiança também é um grande defeito aí que eu acho da maioria das pessoas. Quando você está muito convicto de que, pô, não é possível, já desceu muito, agora vai subir, ou já subiu muito, ou passou 4 dias subindo e agora vai ter que descer, ou tipo, porra, eu fiz 50 operações, faz 2 meses que eu não estou no loss, que eu não entro num loss, então eu estou tranquilo porque eu sou foda e não sei quanto. E o mercado é soberano e, como eu brinco sempre, né, você trabalhar no mercado futuro é você nadar com um tubarão numa piscina. Então, uma hora ele vai te comer, né? Não sei se vai comer, mas ele vai morder, vai comer seu braço, enfim.
Então, você tem que sempre tomar cuidado. Então, nunca subestime o mercado. O mercado pode fazer coisas mais absurdas. Eu já vi mercado, por exemplo, que estava caindo 2,5% e terminar o dia com 2% positivo. Quer dizer, entendeu? Então, isso pode acontecer tudo. Pode ser notícia, pode acontecer uma coisa imprevisível, enfim. Então, tome cuidado sempre. O excesso de confiança é péssimo. Falta de confiança também é péssimo. Então, você tem que ter o equilíbrio, né? Você não estudar mais. Quer dizer, então, seja novas técnicas, mas, ou seja, você estudar antes do pregão começar, ou antes de você começar a operar, e depois que você operar. Então, isso é uma coisa que ajuda bastante. Então, vamos imaginar que você teve um dia bom, ótimo, depois do pregão, ou depois de você encerrar aquela determinada operação, veja que fim levou o trade. Porque o trade acabou ali para você, mas é interessante você ver, depois que o mercado acabou, enfim, depois que o pregão fechou, o que teria acontecido se você tivesse ficado posicionado, o que você poderia ter feito melhor do que você fez, e poderia ter um resultado melhor ou um resultado menos ruim do que você fez, para que isso sirva de aprendizado, senão você não aprende nada. Quer dizer, você não evolui. Então você tem que. Uma coisa que eu sempre faço e ainda faço hoje é operar e ver o que teria acontecido. Então você vê, como é comum eu falar, pô, se eu tivesse ficado posicionado, eu tinha ganho, sei lá, 15 mil reais ao invés de 800 reais. E vai ter outro dia que você vai falar, putz, que bom que eu ganhei 800 reais, porque se eu tivesse ficado posicionado, eu teria perdido 50 mil, entendeu? Então, de uma forma ou de outra, você tem que observar as situações que o mercado lhe apresenta, entendeu? Como estudo. Você nunca pode parar de estudar, né? Quando você também, outro problema que às vezes pode ter algumas pessoas, falta de tempo para se dedicar. Então você quer operar ali do celular de qualquer jeito, na hora do almoço, e não funciona assim. Eu acho muito complicado você operar assim. Você tem que observar melhor o mercado. O mercado você pode às vezes passar o dia inteiro e não fazer nenhuma operação, ou passar o dia inteiro e fazer uma ou duas. Eu já fiz 60, 70 operações por dia e fazer isso normalmente. E hoje em dia eu penso de uma forma diferente. Então você tem que se dedicar a isso, como um trabalho como outro qualquer. Então você não pode fazer uma coisa que você corre risco de perder dinheiro e fazer de qualquer jeito, fazer com pressa, querer ganhar rápido. Então, por exemplo, você vai, pô, hoje eu só vou poder operar até as 11 da manhã. Então, às vezes nem opera, porque você vai querer criar das 9 às 11, das 9 às 10, porque para você terminar de desligar o computador às 11, você vai ter que ter aberto uma operação antes disso. Então, naquela uma hora que você vai ficar observando o mercado, você vai ter que operar de qualquer jeito, e isso atrapalha demais, né? A questão da estrutura que você opera, então, se você usa a plataforma, é uma coisa importante. Se você operar só pelo celular, é muito ruim. Dá para operar? Dá, mas não é o adequado. Então, você vai dificultando o seu trabalho, né? E as plataformas, enfim, os gráficos, as informações que tem, ajudam você a ter. Já é uma coisa muito difícil. Então, uma boa plataforma vai te ajudar a enxergar melhor o que está acontecendo. E outras coisas como o local que você vai operar, se é um lugar agradável, se é um lugar que vai ter interrupção toda hora, vai ter barulho de obra, vai ter o cachorro latindo, vai ter o seu filho gritando. Então eu sempre costumo colocar uma música com um bom fone de ouvido e eu me desligo do mundo enquanto eu estou operando, né? Então isso é uma coisa que você também pode fazer para ajudar, né? A falta de descanso, quer dizer, então você dormir mal, você não pausar entre um trade e outro. Então muitas vezes você operou, você fez um trade bom, você ganhou um dinheiro em 10 minutos, porque foi bom e tudo certo. Normalmente você quer operar de novo, quer dizer, você quer virar a mão, você estava comprado, você quer entrar vendido, você quer, enfim, inventar um trade que não existe. E é importante que você dê uma pausa entre uma operação e outra, né? Sendo ganho ou sendo loss, tanto faz. Esse é um trabalho que desgasta demais a nossa cabeça. Então, lembre disso, tenta sempre dar uma pausa, mas nem que seja de 10, 15 minutos, se for possível meia hora ou uma hora, melhor ainda, porque você vai deixar o mercado andar de novo, você vai esperar uma boa oportunidade, enfim.
saber perder, né? E saber ganhar. Quer dizer, então, hoje eu acho que muito dos meus resultados, que poderiam ser bem melhores, ele não está tão ligado ao fato de que eu não estopava, né? Agora eu estou começando a estopar, né? Fazer stop loss. Mas eu acho que um dos maiores problemas que eu tive ao longo do tempo é, é, é mais em relação a sair muito cedo quando estou ganhando do que ficar na pressa quando estou perdendo. Quer dizer, claro que com cuidados, enfim. Por quê? Porque é aquele negócio que time que está ganhando, aliás, time que não faz, leva. Então você teve várias oportunidades de fazer o gol e você ficou chutando para fora, uma hora essa conta vai vir. Quer dizer, então, quantos trades até hoje eu poderia ter ganho, sei lá, 10 mil e ganhei R$ 900? Se eu tivesse ganho, que não fosse os 10 mil, em todas as oportunidades que eu tive de ganhar 10 mil, eu tivesse ganho 10 mil, mas eu tivesse ganhado 5 ou 4, ao invés de 800 ou de R$ 1.000, eu teria uma gordura muito maior para poder queimar num momento que fosse necessário. Então, você precisa saber perder, saber, olha, meu, tá dando muito errado, eu vou embora, eu vou fazer um stop parcial, eu vou tentar retomar num outro momento, e ganhar, também saber ganhar, né? Então, uma coisa que é muito comum, e ainda é hoje para mim, quando você abre a operação, ou, enfim, depois de um tempo, vamos imaginar que você esteja perdendo, sei lá, R$ 200, aí você fala, não, não vou perder porque está tão pertinho, então, pô, isso aqui só um pouquinho para frente eu já recupero esses 200, aí os 200 vira 400. Aí você fala, putz, mas agora que droga, eu não estava querendo estopar com 200, agora eu vou ficar com R$ 400 perdendo? Não, peraí. E aí chega uma hora que esses 400 vira R$ 1.200. E aí é a hora que é o maior problema. Porque é a hora que você fala, não, é tarde demais para eu estopar, não é? Pelo menos isso aconteceu muito comigo. Agora é tarde demais para estopar. Eu tinha que ter estopado quando estava perdendo 400. Agora que está 1.200 não dá, porque não sei quanto, papapá. E a gente não sabe se agora é tarde demais. Quem sabe essa operação que você vai encerrar com 1.200, você está estopando num dos melhores momentos, porque essa operação, se você deixar solta, ela vai virar 15 mil. Vai saber, não se sabe. Da mesma forma, também que se você for estopar muito curto, como eu falei agora há pouco, não vai funcionar também. Então, você tem que achar um equilíbrio e normalmente esse equilíbrio você vai conseguir com o tamanho do lote. Então, se imagina no caso hipotético que você opere só com 2 contratos, é o que eu falo, se perder R$ 1.000 com 2 contratos não é nada, entendeu? Com 20 é uma situação bem diferente, né? Então, lembra disso, toda vez que você estiver numa operação e ela estiver indo muito contra você, lembra disso que eu estou te falando. É tarde demais. A gente nunca sabe que é tarde demais. O tarde demais daqui meia hora pode ter sido muito pior do que o que você está vendo agora, entendeu? Lembre disso, né? Outra coisa, você não vincular, isso eu fiz uma operação, um vídeo sobre isso, você, cada dia é um dia, né? E cada momento do mercado é um momento do mercado. Então, às vezes, no período da manhã daquele dia, o mercado funciona de um jeito e a tarde está funcionando de outro completamente diferente. Então, o que funcionou de manhã não necessariamente vai funcionar à tarde, né? E principalmente do dia para o outro. Então, quantas vezes aconteceu de eu falar, putz, que droga, eu devia ter ficado mais posicionado porque eu teria ganho mais dinheiro. Aí no dia seguinte você tem uma situação muito parecida e você fala, não, agora eu vou ficar mais aqui na C-Trade porque se ontem eu tivesse ficado eu tinha ganho 10 vezes mais. E aí você fica errado no trade, porque é outro dia, enfim, o mercado não tem nada a ver com a sua vida. Ele vai fazer o movimento dele. E você fica querendo que um evento que aconteceu ontem aconteça hoje de novo. E de repente hoje teria sido um dia bom para você estopar cedo. E ontem teria sido bom você não ter estopado, por exemplo. Mas não adianta, isso você vai sentir dia após dia. O mercado não funciona igual todos os dias. Tem dias diferentes de outros e você tem que se adaptar a isso, né? A questão também da falta de estratégia, né? Você não ter rumo no que está fazendo e virar um cassino. Então você começa a entrar numas de que
é uma coisa de sorte, porque não é possível, porque está tudo contra. Não, e você precisa ter uma estratégia, seja a forma que eu operava, seja a forma do Caio, que eu falei no vídeo anterior, seja alguma outra que você desenvolva, mas você tem que ter um norte do que você está fazendo. Não adianta você jogar a moeda e torcer para dar cara e der cara ou der coroa. Quer dizer, se você vai utilizar isso como sorte, isso vira um cassino. E no cassino também tem gente que ganha dinheiro no cassino. Mas normalmente o que acaba acontecendo é que você ganha 4, 5 vezes e depois você devolve tudo. Então, esse é um grande problema, né? Você pensar nas contas para pagar. Então, aí está relacionado àquela questão de operar pelo dinheiro ou meta diária, que eu acho que não faz o menor sentido, cada dia sou mais contra a meta diária. Então, as contas para pagar, isso é um ruído antes de você operar. Então, assim, pega dia que vê a fatura do cartão de crédito, ou você tem que pagar a escola dos filhos, ou tem que pagar a parcela do carro. Tentar separar, porque o trade não tem nada a ver com a sua vida pessoal. Se naquele dia você teve R$ 3.000 de fatura para pagar do cartão, o trade não tem nada a ver com isso. Quer dizer, se você está ganhando R$ 500 por dia, você não vai conseguir ganhar 3.000 num dia porque você precisa pagar a fatura, entende? Ou pode até ser que dê certo. Um mês pode ser que dê certo, no outro mês, quando vier outra fatura, em vez de você ganhar 3.000, você perde 10. Quer dizer, então, para de pensar um pouco nas contas a pagar. Eu falo isso para vocês, não estou falando isso para mim mesmo. Então, quanto maior pressão você for botar no trade, menor vai ser a qualidade do seu trade, porque você vai pensar só no dinheiro. E ele não funciona bem assim. Custos de corretagem é uma coisa que você tem que pensar. Então, por exemplo, que eu falo do scalp, é um tipo de operação, por exemplo, que dá muito custo. Então, eu lembro que tinha vezes que eu chegava a fazer 100% de acerto em scalp, só que 50% do que eu ganhava ficava para a corretora. Então, você estava trabalhando para a corretora, isso é errado. Ou negocia com a sua corretora uma condição melhor, enfim. Outra coisa, você não observar o calendário econômico. Então, todo dia antes de operar, eu entro no site da Invest e vejo quais são os indicadores do dia. Então, por exemplo, para você nunca ser pego de surpresa por ata do Fed, payroll, algum outro indicador importante que esteja tendo, reunião do Copom, dia de vencimento de opções, eles normalmente avisam que hoje é dia de vencimento de opções, é um dia que você tem que tomar cuidado, porque vai ter gente que vai querer empurrar o preço para um lado, vai ter gente que vai querer empurrar o preço do outro. O último dia do mês é um dia muito ruim para operar, porque é onde os players maiores, os bancos, estão querendo se posicionar. O primeiro dia do mês é a mesma coisa, então são dias complicados de você operar, né? Os horários de trabalho, né? Então, aquele negócio, você não adianta você querer operar o dia inteiro, você vai ficar cansado e vai fazer besteira. É que nem você ser um piloto de Fórmula 1 e querer correr 10 horas, quer dizer, ele vai correr bem em 1 hora e meia. Querer que ele corra 5 horas, ele vai bater o carro, ele não vai conseguir manter a concentração, o cansaço vai ser tão grande que não vai terminar bem. E outra coisa, respeitar os horários do pregão. Então, o mercado, das 9 às 10 da manhã, ele tem uma dinâmica, das 10 ao meio-dia tem uma outra dinâmica, do meio-dia às 2, que é a hora do almoço, tem uma completamente diferente, das 2 às 5 tem uma outra, e das 5 às 6 tem outra dinâmica. Então, você tem que operar de acordo com o mercado que você está vendo ali. Então, a forma que você vai operar na hora do almoço, o que você vai esperar na hora do almoço, é diferente do que você vai esperar no começo do pregão, porque o mercado muda muito. Mas tem horários que, o que acontece na hora do almoço? O volume cai. Quando o volume cai, qualquer um pode empurrar o preço para cima ou para baixo, entendeu? Então tome cuidado com isso. Às vezes você não está conseguindo terminar aquela operação perto do horário do almoço, se possível até encerra ela, se você não tiver, sabe, ainda mais se tiver no ganho, porque na hora do almoço é um horário que normalmente costuma mexer muito o mercado, né? E a principal, o meu problema hoje, que eu vejo, tendo em vista que o stop é uma coisa que eu estou tendo muita dificuldade, mas eu estou batalhando para aceitar o loss, né? Desencanar da taxa de acerto,
Hoje eu te digo que o meu maior problema, o meu maior defeito é e continua sendo a ansiedade. Então, a ansiedade, ela faz você sair mais cedo, ela faz você não sair quando está perdendo, mas o principal da minha ansiedade é a sensação da perda de oportunidades. Então, espero que você tenha tido paciência de ver até o final. Mas o maior problema é a falta de controle e você querer pegar o tempo inteiro as oportunidades. Então, você tem uma situação aqui, por exemplo, vou imaginar que você estava pronto para entrar aqui, aí você perdeu essa descida aqui de 570 pontos, né? Aí o que acontece? Aí você vê que está subindo, você fala, bom, eu vou entrar de novo porque aqui vai recuperar, e aí toma um nabo de novo. Aí você fala, não, eu vou, agora eu não vou dar, vou dar um tempo, vou descansar e agora eu vou pegar. Aí você pega aqui, tá na hora que ele está lateralizando aqui. Você fala, putz, já perdi essa oportunidade, já perdi essa outra, agora eu vou entrar babando. Aí você entra aqui, aí vem aqui e te estopa, depois ele desce, aí depois você... Quer dizer, então, é muito comum eu ter essa dificuldade ainda hoje, dessa sensação da perda de oportunidade. A gente acha que porque perdeu aquela oportunidade, acabou o dia. Quer dizer, e o mercado toda hora dá oportunidade para você ganhar e para você perder dinheiro. Então, não adianta, se você estava querendo entrar aqui e você perdeu o bonde, você ficou com medo, não adianta você querer entrar aqui, porque você perdeu o bonde, então aí, sei lá, esses 200 pontos que você podia ter ganho, você vai tentar ganhar aqui, e aí você se meleca todo. Quer dizer, então, você tem que tentar, na medida, eu sei que é difícil, mas tentar esquecer essa ideia de que você tem que aproveitar todas as oportunidades que o mercado dá, porque ninguém aproveita. Então, não adianta você querer ganhar sempre, né? E ganhar muito de uma vez só, tá bom? Então, é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado e desejo boa sorte para todos aí. Um abraço.